você faria para descobrir o comprimento dessa peça? Medindo. Eu não sei. Mediria. Usaria um pouquinho da matemática. E você, como faria? Se você pensou em matemática, você acertou na mosca, porque é exatamente pensando na matemática que os mecânicos descobrem respostas para essas perguntas. Aliás, no mundo da mecânica é muito comum precisar descobrir o comprimento de uma peça dobrada ou curvada. É por isso que a teleaula de hoje vai se dedicar completamente a esse assunto. Na teleaula de hoje, você vai ver como calcular o perímetro de peças dobradas, peças circulares e peças semicirculares. E aí, ficou curioso para saber como se calcula o comprimento dessa peça aqui? Então se segura aí, porque nesta teleaula nós vamos resolver mais este enigma da mecânica. Mas que maravilha, 10 mil peças, meu Deus. E aí, mestre Silva, boas novas? Ótimas novas, Titão. Um cliente encomendando um orçamento para 10 mil peças. E a peça essa daqui, olha, é uma peça de fixação feita por dobramento de barra de aço. Mas espera aí, mestre Silva, nós estamos com estoque zero de barras de aço. O primeiro passo com relação ao orçamento é o seguinte: vamos ter que calcular o comprimento desta peça para saber quanto a gente vai ter que comprar de barra de aço. Mas espera aí, mestre Silva, essa peça é toda dobrada. Como é que a gente faz para descobrir o comprimento dela? Você também quer saber? Pois muito bem, vamos ter que lembrar um pouquinho da matemática, mais precisamente do perímetro. Perímetro, medida do contorno de uma figura geométrica. Calcular o comprimento ou contorno de peças com base no perímetro de figuras geométricas é muito fácil. Agora a coisa complica quando a peça é assim ou assim. Mas será que complica mesmo? É claro que não. É só pensar que mesmo os casos mais complicados nada mais são do que vários casos simples juntos. Olha o caso da peça que o Silva e o Tito vão ter que fabricar. O que é que você vê nesse desenho? Peraí, deixa eu ver. Bom, essa figura nada mais é do que a união de 3 segmentos de reta. O segmento A, o segmento B e o segmento C. E olha só, os segmentos A e C são iguais e correspondem à altura da peça. E o B, a gente pode dizer que é a base da peça. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Os segmentos A e C são iguais. O segmento B é a base da peça. E Tito, vou te dizer mais. Há 2 maneiras de você calcular o tamanho dessa peça. Mas peraí, 2 maneiras? Duas, sim senhor. Uma é você multiplicar a altura, que é de 30 milímetros, por 2 e somar com essa medida interna aqui, que é de 50 milímetros. A outra é você calcular o comprimento pela linha média da chapa, que é essa linha que passa bem pelo meio da peça. Mas por que tem que ser essa linha média? Não poderia ser uma linha externa ou interna da peça? Você também tem essa dúvida? Então preste bem atenção. Se a gente usar as medidas externas do desenho, a peça vai ficar maior do que deveria. E se a gente usar as medidas internas, ela vai ficar menor. É por isso que a gente deve usar as medidas da linha média, seu Tito. Então, vamos lá calcular esse comprimento? Vamos embora. Então vamos. Tomando a linha média como base, o segmento B é igual a essa medida interna de 50 milímetros, mais esses 2 pedacinhos aqui, cada um valendo a metade da espessura da chapa. Então fica assim: segmento B é igual à medida interna 50 mais 2 vezes a metade da espessura da chapa, que é 3. Ou seja, 50 mais 6, que é igual a 56. Segmento B é igual a 56. Agora falta calcular a altura dos segmentos A e C. A base, lembre-se, é a linha média. Então esses segmentos medem a altura, que é 30, menos esse pedacinho aqui, que vale a metade da espessura da chapa. Então, A e C são iguais à altura, que é 30, menos a metade da espessura da chapa, que é 3. Ou seja, A e C são iguais a 27 milímetros. Agora é só fazer a soma de A mais B mais C para chegar ao comprimento. 27 mais 56 mais 27. O comprimento dessa peça usando a linha média é 110 milímetros.
Viu que interessante? É como se a gente calculasse o tamanho desse U aqui formado pela linha média da peça. Mas espera aí. Foi dito que existem duas maneiras de calcular o comprimento da peça, lembra? Uma a gente já viu. A outra era multiplicar a altura por 2 e somar a medida interna B. Vamos tentar? Então vamos lá. Multiplicar a altura por 2. A altura é 30. Vezes 2, mais a medida interna, que é 50. Então, 30 vezes 2, 60, mais 50 igual a 110 milímetros. 110 milímetros, o mesmo valor calculado pela linha média. Bom, a gente descobriu o comprimento de uma peça. Para saber de 10.000 peças, é só multiplicar. É muito fácil. Agora, será que não existem outros tipos de peça diferentes dessa? Nós estamos aqui na linha de produção desta indústria de metal mecânica para mostrar que existem outros tipos de peça onde o cálculo do perímetro envolve outros conhecimentos matemáticos. Olha só, essa peça ali é um anel de aço, é uma peça curvada circular. Mas para que serve essa peça? Vamos ver. Oi, por favor, para que serve este anel circular? São redutores que servem para confeccionar tambores, latas de tintas, bujões de gases. Muito obrigada. Mas o que nós queremos saber agora é como se calcula o comprimento daquela peça. Vamos imaginar que você recebeu um grande pedido dessa peça e você precisa calcular a quantidade de matéria-prima que você vai precisar para dar conta do seu pedido. Você já sabe que essa peça é obtida a partir de um perfil como este aqui. E para fazer esta peça, você precisa deformar este perfil. Mas o que acontece com um pedaço de aço quando ele é deformado? Se a gente pusesse um pedaço de aço no microscópio superpotente, a gente ia ver que ele é formado de cristais. Cristais que estão distribuídos de uma forma geométrica e reunidos formando grãos. Agora, se o aço é deformado, esses grãos mudam a sua forma, ficando mais alongados ou mais comprimidos. Isso é o que acontece quando uma chapa de aço como esta aqui é curvada, transformando-se num anel daquele tipo. Para calcular o comprimento dessa peça, é preciso tomar um cuidado. É preciso tomar como base de cálculo a linha neutra. Linha neutra? É isso mesmo, linha neutra. Olha aqui que vai ficar mais fácil. Linha neutra é essa aqui, ó. É uma parte da peça onde os cristais não sofreram deformação quando curvada. É por isso que ela é usada como base de cálculo. Ah, eu entendi. Se a gente usasse o diâmetro interno da peça, a peça ia ficar menor do que o tamanho especificado. Já se a gente usasse o diâmetro externo da peça, essa ia ficar um pouco maior. É por isso que a gente usa a linha neutra, que fica bem no centro da peça. Não, pera lá, tio. Pera lá que nem sempre a linha neutra fica bem no meio. Para descobrir onde fica essa linha, é preciso fazer o que nós, em mecânica, chamamos de ensaio. O ensaio nada mais é que um estudo do comportamento do material. E isso é realizado com auxílio de máquinas apropriadas. Mas espera aí, que eu saiba, a gente não tem essas máquinas aqui. Como é que eu vou fazer para calcular a linha neutra dessa peça? Será que é possível fazer esse cálculo sem o uso das máquinas? Claro que é. É só fazer o cálculo pelo diâmetro médio do anel. Acompanhe. Repare que o diâmetro interno é igual a 80 e o diâmetro externo 100. É muito simples. O diâmetro médio é igual à soma desses dois diâmetros dividido por 2. Vamos lá? Diâmetro externo 100 mais diâmetro interno 80. 100 mais 80, 180. O resultado a gente divide por 2. 180 divididos por 2, 90 milímetros. Quer dizer, então, que esse valor corresponde ao diâmetro aproximado da linha neutra que a gente necessita para calcular o comprimento da matéria-prima necessária? Exatamente. Agora é só usar o valor para calcular o perímetro da circunferência. Perímetro da circunferência? Você já ouviu falar nessa história, não ouviu? É claro que já ouviu. Isso é matemática. Eis aí uma circunferência de diâmetro igual a D. Pois então, o perímetro dessa figura é dado pela fórmula P, que é o perímetro, é igual a D vezes π, onde D é o diâmetro da circunferência e π é uma constante que vale aproximadamente 3,14.
Então vamos calcular o perímetro desse anel de aço. O diâmetro médio, como a gente viu, é de 90 milímetros. Então, P é igual a 90 vezes π, que é 3,14. Então, com a ajuda da calculadora, P é igual a 282,6 milímetros. O desenho está dizendo que a chapa é de 10 milímetros de espessura. Na hora de curvar o material, vai acontecer uma pequena variação, e o valor do perímetro deve ser ligeiramente corrigido. Isso porque a gente não fez os ensaios necessários para saber exatamente onde é a linha neutra. Como a gente usou o diâmetro médio como base de cálculo, essa pequena correção é necessária. A tendência é que o anel fique um pouquinho maior do que o especificado. O negócio é fazer umas amostras, analisar o resultado e fazer a correção. Quando se trabalha com uma chapa de até 1 milímetro de espessura, essa correção não precisa ser feita, porque nesses casos a linha neutra está muito próxima da linha média do anel. Quer dizer, numa chapa fina, os cálculos podem ser feitos usando o diâmetro médio e o resultado é quase exato. Muito bem, nós já sabemos como calcular o comprimento de uma peça circular, como esta aqui. E agora, para calcular o comprimento desta outra peça aqui. Peças curvadas semicirculares. Na verdade, não tem nenhum mistério. O segredo é usar seus olhos e sua atenção. Se você reparar bem, você vai perceber que nesta peça aqui existem figuras bastante conhecidas. É só bater o olho para perceber que essa peça é formada por duas semicircunferências de raio igual a 10 e dois segmentos de reta de 30 milímetros. Se a gente juntar essas duas semicircunferências, o resultado é uma circunferência de raio 10. Ou seja, o comprimento dessa peça é igual ao perímetro dessa circunferência mais esses dois segmentos de reta de 30 milímetros. E atenção que aqui é bom puxar pela memória. É bom lembrar que quando a gente está trabalhando com o raio da peça, a fórmula do perímetro da circunferência muda. Como o diâmetro é 2 vezes raio, o perímetro é 2 vezes π vezes r, ou 2πr. Bem, agora vocês vão me dar uma licencinha que eu preciso fazer esse orçamento. Muito bem, vejamos. 10 mil peças de sangue. Que tal aproveitar que o Silva está fazendo esse orçamento para nós revermos tudo que foi visto na teleaula de hoje? E você sabe, recordar é aprender. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na mecânica é muito comum ter que calcular o comprimento das peças para descobrir quanto vai ser necessário de matéria-prima. Para isso, a gente precisa fazer cálculos de perímetro. Você aprendeu que existem duas maneiras de calcular o comprimento de uma peça curvada. Uma delas é calcular o comprimento da linha média. Viu também como calcular o comprimento de peças circulares e peças semicirculares, formadas por várias formas geométricas. Esse preço aqui ficou muito bom, Titão. Pode se preparar que vem muito trabalho por aí. Deixa comigo. E você também tem que estar preparado. E para isso, só tem um jeito. Ler o seu livro e fazer seus exercícios. Tô vendo que vem concorrência por aí. Até a próxima.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.